Com a palavra, o deputado João Henrique. Vossa Excelência disporá de 15 minutos, deputado. Senhor presidente, colegas parlamentares, tenho aqui em mãos a justificativa, deputado Coronel Davi, deputado Neno Razuc, do voto contrário a esse requerimento do deputado Zeca do PT. Esse requerimento pede para que o Ministério Público Federal, que evitou persecução criminal contra as empresas de Dourados, nossa querida Dourados, o qual eu recebi muito voto para representá-la nesse momento, faço questão de votar contra esse requerimento por ser antirregimental, ilegal e porque pode trazer problemas ao próprio deputado do PT. Ao colocar, senhor presidente, ao dar causa indevidamente à abertura de inquérito administrativo contra as pessoas referidas. O artigo 339 do Código Penal diz o seguinte: dar causa à instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo que saiba inocente. É crime. As empresas aqui delineadas: CTG, Querência do Sul, Clube de Tiro Raiz, MJA Materiais Construções, seu nome fantasia do município de Dourados, entre outros, segundo o deputado, atentaram contra o Estado Democrático de Direito nas eleições, e a ideia é imputar e questionar o Ministério Público Federal do por qual motivo tenha classificado as condutas apenas como incitação ao cometimento de crime. Então, questionando a atividade jurisdicional do órgão, dentro de um requerimento administrativo. Não cabe, deputado Coronel Davi, a essa casa realizar persecução penal. Não cabe questionar, dentro de um requerimento, a atividade do Ministério Público Federal, deputado Coronel Davi. Isso é ilegal. E esse tipo de requerimento pode gerar, para o deputado Zeca do PT, problemas, como de denunciação caluniosa, porque o órgão desclassificou, com relação a essas pessoas, por ausência de provas, de elementos, todas essas condutas que foram apontadas e que estão sendo reiteradas. Então, é ilegal, antirregimental. Essa casa não pode, nesse momento, aprovar esse tipo de requerimento. Incitação ao cometimento de crime seria a gente pedir ao Partido dos Trabalhadores que não desviasse recurso da Petrobras. Seria dizer o seguinte: olha, presidente Lula, vá lá, desvie da Petrobras, construa um triplex. Isso é incitação criminosa, porque ele acabou construindo, acabou desviando. Quer dizer, a vergonha é agora a gente ver esses recursos serem anulados. Dentro do Supremo Tribunal de Contas, esse dinheiro que foi roubado do povo sendo devolvido por um ministro em acordos construídos pela advogada, mulher do ministro. Isso é crime. Isso foi incitação criminosa. Não essas pessoas de Dourados. E digo mais, deputado Coronel Davi, nem essa casa tem a condição de completar a persecução criminal numa CPI, quanto muito num requerimento. Numa CPI, a gente investiga, colhe provas para que o Ministério Público tome providências. Então, questionar não a colheita de provas do Ministério Público, questionar
a atuação jurisdicional desse órgão. Isso é crime. Isso configura denunciação caluniosa. Então, apenas para dizer que me recuso a votar esse tipo de requerimento antirregimental, inconstitucional, ilegal e que trará apenas dor de cabeça para patriotas, cidadãos de bens, permito, cidadão de bem de Dourados, permito. Deputado, de vez em quando a gente está sentado na mesa e com tamanha violência que às vezes são votados projetos que eu nem percebi, nem ative a um requerimento dessa magnitude dentro do nosso Estado. Eu tenho a impressão que isso aí é uma coisa que eu já pedi ao presidente, retirei meu voto, porque se nós já temos o Alexandre de Moraes, já temos a Polícia Federal, já temos a Polícia Civil, a Militar, tudo fiscalizando isso desde o dia 8 de janeiro, que já fez mais de um ano, não tem necessidade de hoje, um ano e tanto, vir com um requerimento fiscalizar a CTG, o Paulo, o Manuel, o Joaquim, porque já estão fiscalizando. Então, eu quero dizer a Vossa Excelência que quero deixar registrado que eu não concordo e também já retirei o meu voto a favor desse requerimento. Obrigado, deputado Zé Teixeira. Incorporo a Vossa Excelência na íntegra a sua fala. Uma parte, deputado. Concedo. No mesmo sentido do deputado Zé Teixeira, eu também já retifiquei o meu voto ali, eu também voto contrário. Obrigado. Incorporo. Permite uma parte, deputado? Permito, com toda certeza, meu colega de partido. Deputado João Henrique, Vossa Excelência foi bastante assertivo e correto nessa manifestação em relação a esse requerimento aqui apresentado, que foge à regra desta casa. Então, apenas para corroborar aí a sua fala e a minha manifestação de apoio a essa questão que Vossa Excelência tão bem defende na tribuna. Obrigado, incorporo a fala de Vossa Excelência e pedindo as escusas, também concedo uma parte ao deputado Caravina. Deputado João Henrique, só para também confirmar o meu voto contrário, por entender que o MPF já tomou a decisão, é um órgão apropriado, se ele manteve a decisão de fazer o termo de não persecução penal, é porque ele entendeu que os crimes apontados não existiram. Então, da mesma forma, seguindo os demais deputados, também pedi para retirar a minha assinatura. Concedo, incorporo a fala de Vossa Excelência na íntegra e peço escusas aos meus colegas, porque estava atento com esse requerimento. Tivemos um item retirado de pauta por ausência da deputada Lia Nogueira, mas estava atento em fazer a defesa do próprio requerimento em si, porque poderia ter pedido vistas e poderia ter melhor debatido e discutido. O que me sobrou ali pela inversão de pauta foi apenas colocar o nosso voto radicalmente contra a perseguição, a antirregimentalidade e tecnicidade do requerimento apontado pelo PT. Obrigado, senhor presidente, pelo tempo concedido. Era a minha fala.